Because it kind of looks like foundations. It does look like foundations, and it's just a very weird thing. But I think the main point is Someone made it. Someone made it, Yeah. and it involved a very large amount of organized labor in order to make it. There had to be the will and the intent in order to do that. It's interesting that the patterns are geometrical. A floresta amazônica sempre guardou mais do que animais exóticos e árvores gigantescas. Desde os primeiros contatos com os europeus, circularam boatos sobre cidades inteiras escondidas sob a copa das árvores, e não eram vilarejos. Eram descritas como metrópoles com avenidas, praças e edifícios, cercadas por rios e protegidas por muralhas naturais. A ideia parecia absurda, mas foi levada a sério por séculos. Both aligned to true astronomical north. That's different from compass north. That requires astronomy. You can't get true north without using astronomy. Em 1531, um conquistador espanhol chamado Francisco Pizarro desembarcou na América do Sul. Ele não buscava apenas território. Procurava algo que já tinha virado lenda. Uma cidade onde o ouro não era apenas moeda, mas parte do cenário. Um lugar onde o chefe tribal se cobria com pó dourado e mergulhava em um lago sagrado para lavar o corpo. Essa história deu origem ao nome mais famoso da arqueologia sul-americana, El Dorado. A fama de El Dorado se espalhou rápido. Soldados aventureiros e nobres europeus cruzaram rios e matas, acreditando que a cidade realmente existia. Não estavam sozinhos. Cronistas da época, como Gonzalo Fernandes de Oviedo, relatavam encontros com comunidades indígenas que mencionavam cidades de brilho intenso cobertas de pedras preciosas e ouro. As descrições falavam de templos, estradas e estátuas. Eram cidades grandes demais para serem ignoradas. O impacto dessas histórias foi tão grande que por mais de 200 anos as expedições continuaram. Algumas nunca voltaram, outras retornaram devastadas por doenças tropicais, fome e conflitos com povos locais, mas todas traziam novos relatos. Em 1617, um frade chamado Gaspar de Carvajal escreveu que havia visto construções de pedra branca que refletiam a luz do sol de forma tão intensa que pareciam feitas de prata. Em 1743, outro explorador jurou ter visto uma cidade inteira coberta por cúpulas douradas ao longe. Esses relatos não eram únicos. Muitas expedições documentaram a existência de grandes grupos populacionais vivendo de forma organizada em plena floresta. A ideia de que essas populações poderiam ter criado civilizações inteiras nunca foi descartada completamente, mas o tempo passou e a floresta fechada pareceu apagar qualquer vestígio dessas cidades. No século XX, um nome voltou a reacender esse mistério: Percy Fawcett. Oficial britânico e apaixonado por explorações, ele acreditava que existia uma cidade antiga e sofisticada escondida na Amazônia. Chamou essa cidade de Z. Estudou documentos antigos, mapas portugueses esquecidos e relatos de expedições fracassadas. Ele acreditava que a cidade ficava entre o sul do Brasil e o norte da Bolívia, em uma área pouco explorada da floresta. Entre 1906 e 1925, Fawcett liderou diversas expedições. Ele conheceu povos isolados, cruzou rios quase intransponíveis e mapeou regiões que nunca haviam sido pisadas por europeus. Mas ele queria mais. Estava convencido de que havia ruínas escondidas sob a vegetação. Seu objetivo era encontrar provas físicas da cidade de Z. Na sua última carta, escrita em 1925, Fawcett parecia otimista. Dizia que estava perto de uma descoberta importante e pedia que ninguém tentasse resgatá-lo se desaparecesse. Pouco depois, ele sumiu sem deixar vestígios. Nem ele, nem seus companheiros de expedição foram encontrados. O caso virou um dos maiores mistérios do século. Centenas de pessoas tentaram seguir seu caminho. Algumas também desapareceram. Apesar do sumiço de Fawcett, seu esforço reacendeu o interesse pelas histórias de cidades perdidas. Na década de 1940, documentos antigos foram reexaminados. Alguns relataram tribos com milhares de membros vivendo em estruturas organizadas, outros citavam grandes áreas de terra cultivada e redes de comércio entre comunidades. Um documento em particular, datado de 1600, mencionava uma região onde se produziam objetos de ouro em série, como colares e estátuas. Outro dado chamou a atenção. Várias tribos relatavam a existência de uma terra sagrada, onde viviam os homens que dominavam o fogo e os rios.
Essas histórias foram ignoradas por séculos, tratadas como mitos indígenas. Mas com o avanço da tecnologia e a redescoberta de padrões na floresta, começaram a ser levadas mais a sério. Nos últimos anos, arqueólogos descobriram que muitas áreas onde se acreditava não haver nada escondiam formações geométricas complexas, estruturas que exigiram planejamento e mão de obra coordenada. Canais de irrigação, sistemas defensivos e até redes de transporte interligadas, tudo isso enterrado por séculos sob o verde da floresta. O mais curioso é que, ao longo dos séculos, quase todos os exploradores relataram a mesma coisa. Algo grande existia ali. Eles não encontraram Eldorado, mas descreveram cidades que, mesmo sem ouro, eram impressionantes, organizadas, planejadas e capazes de sustentar populações enormes. A ideia de Eldorado pode ter sido distorcida pelo fascínio europeu com o ouro, mas a base do mito parece ter um fundo real, uma cidade avançada, esquecida pelo tempo e engolida pela floresta. O que ninguém sabia é que essas cidades não eram únicas. Hoje, com a ajuda de satélites e sensores a laser, já se fala em dezenas, talvez centenas, de cidades como essa espalhadas pela Amazônia. Fawcett não encontrou o que buscava, mas ele estava perto e talvez, sem saber, tenha sido o primeiro homem moderno a caminhar novamente por caminhos esquecidos de uma civilização que o mundo só agora começa a redescobrir. Durante décadas, a floresta amazônica foi considerada um território hostil, inabitável e quase intocado pelo homem. No início do século XX, a ciência europeia tinha uma certeza: os indígenas da Amazônia viviam em pequenos grupos, isolados e nunca haviam formado sociedades complexas. Essa visão dominou a academia e influenciou expedições como as do britânico Percy Fawcett. Ele acreditava que havia uma cidade perdida no meio da floresta, mas procurava do jeito errado. Na época de Fawcett, estimava-se que toda a Amazônia abrigava no máximo 250 mil pessoas, um número pequeno demais para permitir qualquer tipo de urbanização. As teorias racistas da época reforçavam isso, afirmando que os povos indígenas não tinham inteligência nem tecnologia suficientes para construir cidades. Diziam que o solo da floresta era pobre, a vegetação era densa demais e que nenhuma civilização poderia florescer ali. Mas existia um detalhe que passou despercebido por Fawcett e por toda a comunidade científica por mais de um século. Um tipo de solo escuro, altamente fértil, espalhado por várias partes da floresta, ele ficou conhecido como terra preta. Em inglês, terra preta de índio. Durante muito tempo, achavam que era um fenômeno natural, mas análises químicas mostraram algo diferente. Era solo modificado, um produto direto da ação humana. A terra preta é rica em carbono, fósforo, potássio e outros nutrientes. Em alguns lugares, chega a ser 10 vezes mais fértil que o solo comum da região e não aparece em pontos isolados. Está espalhada por grandes áreas, sempre próxima a rios, onde seria mais fácil estabelecer comunidades. A presença constante dessa terra indica que ela foi criada de forma intencional e em escala enorme. Essa descoberta mudou tudo. Ela mostrou que a Amazônia não era apenas um ambiente selvagem, mas sim uma paisagem moldada por humanos. Os povos da floresta não apenas viviam ali, eles planejavam, plantavam e transformavam o solo ao seu redor, e isso só seria possível com conhecimento agrícola avançado, organização social e trabalho coletivo. E então veio o segundo choque. No início dos anos 90, arqueólogos começaram a estudar uma região no Brasil conhecida como Alto Xingu. O que pareciam ser apenas buracos no chão, na verdade eram valas defensivas e estruturas urbanas antigas. Ao lado delas havia clareiras circulares que funcionavam como praças centrais. Em volta, ruas bem definidas e restos de construções. Era um sistema urbano completo. As escavações revelaram mais. Esses assentamentos não eram isolados. Eles estavam conectados por estradas retas, algumas com mais de 20 metros de largura, atravessando quilômetros de floresta. Isso indicava um planejamento regional. Não eram tribos soltas. Era uma rede de cidades com organização política e econômica. A estimativa inicial apontava que só naquela região cerca de 50 mil pessoas
viveram entre os séculos 13 e 17, mas novas tecnologias revelaram algo ainda maior. Com o uso de lidar, um tipo de radar aéreo que atravessa a vegetação, os pesquisadores encontraram mais de 100 estruturas semelhantes, algumas delas em locais onde a floresta parecia intocada. Debaixo das árvores havia praças, estradas e sistemas de drenagem. Uma das descobertas mais impressionantes foi a simetria das construções. Muitas tinham formas geométricas perfeitas: quadrados, círculos, octógonos. Algumas delas estavam alinhadas com o norte astronômico, algo que só seria possível com conhecimento em astronomia. Isso significa que esses povos sabiam mais do que se imaginava. Eles observavam o céu, mapeavam os astros e usavam essas informações para construir suas cidades. Outro ponto surpreendente foi a presença de reservatórios de água escavados manualmente. Em épocas de seca, eles garantiam o abastecimento da população. Também havia sinais de manejo florestal. As comunidades amazônicas não apenas extraíam recursos da floresta, mas cultivavam plantas específicas como castanha, açaí e pupunha, em grandes quantidades. Essas descobertas mostram que a floresta não era um obstáculo, era parte do projeto. As cidades eram integradas ao ambiente. Não havia destruição em massa como nas civilizações urbanas tradicionais. A floresta era usada de forma estratégica. Eles criavam clareiras nos pontos certos, cultivavam ao redor, mantinham áreas preservadas e utilizavam o relevo para se protegerem. Os europeus que chegaram no século XVI viram parte disso. Mas, pouco tempo depois, quase tudo desapareceu. Epidemias como varíola e sarampo mataram até 90% da população indígena. As cidades foram abandonadas. As construções feitas de madeira e barro se desintegraram com o tempo e a floresta voltou a crescer sobre elas, escondendo tudo de novo. Fawcett buscava ruínas de pedra, mas a verdadeira arquitetura amazônica era viva, moldada em materiais que voltam para a terra. Por isso, ele não encontrou o que procurava, mas estava no caminho certo. A cidade de Z, que ele tanto imaginava, pode nunca ter tido palácios dourados ou templos de pedra, mas ela existiu e não foi a única. A Amazônia, antes tida como desabitada, começa a revelar que foi o lar de milhões de pessoas, uma civilização inteira, invisível aos olhos de quem só buscava colunas e muros. Agora, os arqueólogos sabem onde procurar, e cada nova descoberta confirma o que antes era tratado como lenda. A floresta não esconde ruínas. Ela é parte delas. No coração da floresta amazônica, uma das regiões mais estudadas nos últimos anos revelou um segredo enterrado por séculos. Próximo ao rio Xingu, no Brasil, arqueólogos encontraram estruturas tão organizadas que pareciam ter sido desenhadas com régua. Não eram aldeias simples, eram cidades inteiras, com ruas, praças, sistemas de defesa e uma população estimada em mais de 50 mil pessoas entre os anos 1250 e 1650. Essas cidades não destruíam a floresta para existir, elas se moldavam a ela. Áreas específicas eram destinadas à agricultura. Outras, mantidas com vegetação densa, serviam para a caça e cultivo de plantas medicinais. Era um sistema inteligente de convivência com a natureza. Não havia muros de pedra ou castelos, mas existia organização e, mais do que isso, havia ciência. O que mais chamou a atenção foram os desenhos no solo. Com a ajuda de lidar, um tipo de radar que atravessa a vegetação, surgiram formas geométricas escondidas sob as árvores. Círculos perfeitos, quadrados milimetricamente alinhados, octógonos enormes, todos feitos com valas escavadas e montes de terra elevados. Alguns tinham mais de 300 metros de diâmetro. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Muitos desses geóglifos estavam alinhados com o norte astronômico. Não o norte magnético da bússola, mas o verdadeiro norte, determinado pela posição dos astros. Isso exige conhecimento astronômico, exige cálculo, exige observação do céu ao longo do ano. Isso mudou tudo o que se sabia sobre os povos da Amazônia. A ideia de sociedade simples, sem conhecimento científico, começou a cair por terra. Para alinhar uma estrutura com o norte astronômico, é preciso entender o movimento do Sol. É preciso registrar o nascer e o pôr do Sol durante os solstícios. É preciso saber onde olhar. Isso significa que havia astrônomos entre os povos amazônicos
pessoas dedicadas a estudar o céu, usar esse conhecimento para guiar a construção das cidades. E não parava por aí. Os geóglifos tinham padrões complexos. Em alguns havia quadrados dentro de círculos. Em outros, círculos cercados por valas em espiral. Um deles, encontrado na região de Severina Calazans, tinha a mesma base da pirâmide de Gizé, 230 metros por 230 metros, mas feito de terra. Isso exigiu um nível altíssimo de organização, planejamento e mão de obra coordenada. Essas obras não foram feitas por grupos nômades, foram construídas por sociedades que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Há indícios de que essas estruturas eram usadas para rituais, locais sagrados onde o povo se reunia, e onde os xamãs, líderes espirituais das comunidades, guiavam cerimônias com o uso de plantas como a ayahuasca. A ayahuasca, usada há séculos pelos povos da floresta, provoca visões com padrões geométricos. Muitos dos desenhos vistos nas cerimônias são parecidos com os geóglifos escavados no chão. Isso levantou uma hipótese entre arqueólogos e antropólogos. Esses locais eram espaços de conexão espiritual, criados para refletir as visões do mundo invisível. O respeito por essas estruturas ainda existe. Povos indígenas que vivem perto delas dizem que são lugares sagrados. Alguns afirmam que seus ancestrais as usavam em rituais de cura e aprendizado. Mesmo sem saberem exatamente quem as construiu, mantêm a tradição de não destruí-las. Elas fazem parte da memória do território. O que impressiona é a escala. Centenas dessas formações foram encontradas apenas no estado do Acre. Algumas delas só foram reveladas porque áreas da floresta foram derrubadas. Isso mostra o quão camufladas estão e o quanto ainda pode estar escondido. Em outro ponto da Amazônia, no norte da Bolívia, imagens de satélite revelaram o topo de uma pirâmide com 22 metros de altura. Em volta dela, prédios com formato de U, todos alinhados entre si. Outro sinal de uma sociedade que dominava a arquitetura, matemática e astronomia. Mas algo aconteceu. Entre os séculos 16 e 17, entre 80% e 95% da população indígena da Amazônia desapareceu. O motivo foi o contato com os europeus. Doenças como sarampo, varíola e gripe se espalharam entre comunidades que nunca tinham tido contato com esses vírus. As cidades foram esvaziadas, os líderes espirituais morreram e a floresta, aos poucos, cobriu tudo de novo. O abandono foi tão completo que em menos de 2 séculos não restou quase nada visível. Sem pedra, sem metal e com madeira apodrecendo rápido na umidade, as estruturas desapareceram da vista, mas ficaram no solo e agora estão sendo reveladas. Cada novo geóglifo descoberto reforça uma ideia antiga, a de que a Amazônia já foi um território altamente habitado, com sociedades complexas, espiritualidade forte e um nível de conhecimento que só agora começamos a reconhecer. O que Fawcett procurava, o que os europeus duvidavam e o que os mapas antigos sugeriam está começando a aparecer em formas geométricas, em linhas alinhadas com o céu e em histórias contadas pelos povos que ainda vivem lá. Na floresta amazônica, há lugares que os olhos modernos só agora começam a compreender, locais onde o passado permanece vivo, não apenas nas estruturas enterradas, mas nas memórias dos povos que ainda vivem ali, povos que chamam esses lugares de sagrados, onde ninguém entra sem pedir permissão, onde, segundo os anciãos, os espíritos da floresta ainda andam entre os vivos. Essas estruturas não são apenas obras da terra, são parte de um mundo espiritual profundo. Muitos foram construídos em formatos geométricos precisos, círculos, quadrados e octógonos com centenas de metros de diâmetro. Mas o mais impressionante não é o tamanho, é o propósito. Segundo os indígenas da região, esses locais eram usados por xamãs em rituais de cura, aprendizado e contato com o mundo invisível, e o principal elemento desses rituais era a ayahuasca. A ayahuasca é uma bebida feita a partir de 2 plantas amazônicas. Quando ingerida, provoca visões. Mas não são visões comuns. Elas trazem formas geométricas, padrões em espiral, cores que mudam de intensidade e figuras de animais humanos e seres sobrenaturais. É como se quem bebe fosse transportado para outro plano, e os desenhos dessas visões coincidem com os formatos dos geoglifos escavados no chão. Isso gerou uma pergunta entre arqueólogos e antropólogos. E se esses locais foram criados para representar o mundo espiritual? E se cada forma no chão
for o reflexo de algo visto em estados alterados de consciência. Para os povos da floresta, essa ligação faz todo sentido. Para eles, a ayahuasca é uma professora. Ela mostra o que não se vê, ensina a ouvir a floresta, a entender os ciclos da vida. E essa conexão entre arte, espiritualidade e geometria não está apenas nos geoglifos. No norte da Colômbia, foi descoberta uma parede de pedra com mais de 8 quilômetros de extensão. O nome do local é La Lindosa, e o que está pintado ali é uma cápsula do tempo. São mais de 75 mil pinturas rupestres, feitas há mais de 12 mil anos. As imagens mostram animais já extintos, como preguiças gigantes, mastodontes e tartarugas pré-históricas. Mas também mostram padrões geométricos, figuras humanas com braços esticados e cenas que lembram rituais. Essas pinturas ficam a dezenas de metros de altura, em paredões verticais. Para fazê-las, os artistas tiveram que escalar, usar cordas e construir plataformas. E mesmo assim, conseguiram deixar traços finos e desenhos complexos. Muitos dos padrões lembram os mesmos vistos nas visões com ayahuasca. O detalhe é que isso aconteceu milênios antes das civilizações conhecidas da América do Sul. Isso levanta uma hipótese. O uso de substâncias psicodélicas como ferramenta espiritual pode ser muito mais antigo do que se imaginava. E La Lindosa não é um caso isolado. Em outros pontos da Amazônia, onde há disponibilidade de pedra, surgiram evidências de que os povos antigos usaram esse material de forma impressionante. Em Rego Grande, no Amapá, foram encontrados círculos de pedra perfeitamente alinhados com o solstício de inverno. São estruturas que lembram versões tropicais de Stonehenge, mas feitas no meio da floresta. Esses círculos de pedra não estão sozinhos. Eles se integram com valas escavadas, muros de terra e outras formas geométricas, todas cuidadosamente posicionadas, todas com sinais de uso ritualístico. Em alguns locais foram encontrados vestígios de fogueiras, restos de cerâmica e ossos de animais, indícios claros de que algo importante acontecia ali, algo que envolvia rituais, observação dos astros e provavelmente a presença de xamãs. Mas uma das descobertas mais impressionantes veio de um lugar chamado Severina Calazans. Lá, arqueólogos identificaram uma estrutura de terra com as mesmas medidas da base da pirâmide de Gizé, no Egito, 230 metros de lado. A diferença é que, em vez de pedra, foi feita com terra compactada e no meio da floresta. A construção de algo desse tamanho exige muito mais do que força bruta. Precisa de organização, divisão de tarefas, liderança e propósito. Isso mostra que os povos amazônicos não só tinham conhecimento técnico, como também uma motivação espiritual e simbólica para erguer essas obras. A estrutura de Severina Calazans, os círculos de pedra de Rego Grande, os geóglifos do Acre e as pinturas de La Lindosa formam um quebra-cabeça. Cada peça revela uma parte de uma cultura que via o mundo de forma diferente. Uma cultura que não separava o físico do espiritual, que usava a floresta, o céu e a própria consciência como ferramentas de construção. Para os povos indígenas, esses lugares continuam vivos. Eles não são ruínas, são portais, espaços de conexão entre mundos. E cada forma geométrica esculpida no chão é, para eles, uma linguagem, um código deixado por quem soube escutar a floresta muito antes de qualquer europeu pisar na América. O que antes era visto como superstição, hoje começa a ser estudado com seriedade. E tudo indica que a Amazônia foi, por milênios, o palco de uma das culturas mais sofisticadas e misteriosas da história humana. Uma cultura que uniu espiritualidade, geometria e natureza e que ainda guarda muitos segredos debaixo das árvores.